noite. A gente está muito feliz novamente de estar presente aqui para falar mais uma vez sobre uma das lições do Evangelho. Dessa vez, perdão das ofensas, no capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Mas antes da gente começar, eu quero convidar vocês a uma reflexão. Sabe quando aparece aquela notícia no jornal de que uma família perdeu tudo numa enchente ou num incêndio, de que uma criança ficou órfã, de que um pai perdeu um filho, ou de que um filho perdeu um pai? Se a gente tiver acesso a essas pessoas, a gente vai ter todo o cuidado para poder chegar nelas, não é verdade? A gente vai ter mais tato, a gente vai ter mais atenção. Por que a gente não tem essa mesma paciência, essa mesma benevolência com os nossos irmãos do dia a dia? O nosso familiar, o nosso próximo mais próximo, aquele nosso companheiro do ônibus, aquele nosso companheiro da padaria, o nosso amigo do trabalho, o nosso chefe, o nosso subordinado. Por que a gente não tem a mesma paciência, a mesma benevolência? Porque falta o mesmo olhar. O olhar que a gente teve para a primeira pessoa, que a gente entendeu que ela está passando por um momento difícil, nos falta no segundo momento, porque a gente só enxerga que a pessoa está nos tratando mal, que a pessoa está ríspida, está violenta, mas a gente não enxerga que por trás disso tudo é uma pessoa como nós, que está com problemas, está num dia mal ou num dia bom, e que de repente por essa falta de informação a gente não consegue reagir da mesma forma do primeiro caso. O Evangelho, as obras básicas e as obras complementares, elas nos trazem uma referência que, para aqueles que as pegam pela primeira vez, até acreditam que foi escrito para a nossa vida, para esse momento, talvez para esse dia. Na verdade foi. Não para essa existência, para a nossa existência, para esse dia, mas sim para todas as nossas existências, para todos os nossos dias. Ela funciona como mapa, como direcionamento, como caminho. Havia um grande amigo, palestrante Jair de Mello, que gostava muito de usar o seguinte pensamento, de que se perdesse tudo, todas as informações dos livros sagrados, mas se conservassem as bem-aventuranças, a gente teria todo o caminho necessário para trilhar a evolução que nos foi concedida, a evolução que nos foi esperada por Deus. Hoje a gente trata de uma delas, bem-aventurados os misericordiosos, especificamente no seu item 14 e 15, perdão das ofensas. Aí eu convido vocês então a gente... Opa, vou ter que ir aqui. A gente começar de uma forma que faz lembrar a minha professora, matemática. Só que a matemática do amor. A matemática é algo que assusta a maioria das pessoas, que não nos deixa confortável. Só que Jesus, na sua sabedoria imensa, ele sempre percebeu a importância de traduzir em histórias, parábolas, em frases marcantes, mesmo que fosse um pedacinho do ensinamento, ele seria marcante o suficiente para que a gente lembrasse. Vamos fazer esse exercício? Quando se fala em perdão, a gente pensa em muitas coisas, mas acredito que a grande maioria vai lembrar daquilo ali, 70 vezes 7, não é verdade? 70 vezes 7, olha como isso ficou gravado, olha como o conhecimento ajudou a gente a entender uma coisa, que o certo não é perdoar uma vez, o certo é perdoar 70 vezes 7, mas a mesma matemática que ajuda nos traz algumas dúvidas. Mas a dúvida é extremamente benéfica. Por quê? Porque quando a gente busca o conhecimento, quando a gente busca o entendimento, fica mais fácil enfrentar todas as condições adversas que nós temos nessa existência e em outras existências também. Quando a gente enxerga o 70 vezes 7 de uma forma matemática, nós temos 490. Acertei. Anota aí. Mas quando a gente enxerga a luz do entendimento, a gente percebe o seguinte, que não é 70 vezes 7,
é um exercício indicado. Porque o exercício, assim como diz André Luiz, ele faz com que a gente comece a fazer uma coisa por saber que é certo. E a repetição daquilo cria um hábito. E o hábito, ao passar do tempo, se torna um ato tão comum como respirar. E aí a gente conseguiu atingir, então, o entendimento daquilo a que se propõe a lição. A matemática do amor, ela traz para a gente o perdão como algo que deve ser efetuado para o nosso irmão e para nós mesmos. O auto-perdão, o perdão do outro, é entender que todos nós estamos na mesma condição. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e destinados à evolução. Todos nós, sem exceção, temos o livre-arbítrio. E é isso que faz com que cada um viaje pela evolução numa velocidade distinta. Talvez alguém esteja mais à frente, alguém um pouco mais atrás. Talvez alguém já tenha experimentado aquela experiência que você ainda não, mas você pode experimentar numa outra oportunidade. E isso permite que a gente entenda que todos nós somos seres que estamos melhorando a cada dia. Quando você melhora o olhar sobre você e sobre o seu próximo, fica mais fácil entender o perdão, entender o amor, entender a benevolência. E é isso que a gente vai buscar. E é isso que a gente busca em todos os ensinamentos. Na matemática do amor e do perdão, algumas perguntas vêm também à nossa cabeça. A primeira é como perdoar? Poxa, no mundo em que vivemos, principalmente se a gente considerar apenas essa existência, o mundo em que vivemos é um mundo extremamente agressivo. É um mundo onde você só vê violência. É um mundo onde você tem muitas dores, não é? Gente, nós vivemos num planeta de expiação e prova. A condição desse planeta é reflexo também das pessoas que aqui vivem. No momento em que esse planeta evoluir, só vão junto com ele as pessoas que estiverem realmente evoluídas. Só que quem não chegar nesse ponto vai ter outra oportunidade num planeta que possa ter as lições adequadas. Mas se a gente vive num planeta de expiações e provas, a gente começa a entender que aqui o mal ainda se sobrepõe ao bem. Então, é mais fácil que a gente enfrente situações de dor, de sofrimento, de incompreensão, do que as situações boas. A partir do momento em que você entende isso, você começa a ver então, bom, peraí, são obstáculos, certo? Sim, pode-se entender como obstáculos, porque à medida que você vai entendendo o porquê de cada existência, o entendimento te traz então a verdade sobre esse obstáculo. Ele transforma o obstáculo em oportunidade. E todas essas oportunidades, essas que a gente intitulou como violência, problemas, ações dos nossos irmãos contra a gente, dificuldades que nós temos com nós mesmos, são oportunidades que nós temos de nos desenvolvermos, de redimirmos de faltas do passado, de poder nos aproximar daqueles que nos afastamos até mesmo por atitudes nossas. Então, os obstáculos são oportunidades, a partir do momento em que o entendimento se torna mais claro. Só que uma outra questão importante é a quem perdoar. Conta uma história que um voluntário, ele saiu pelas casas a pedir doações para as pessoas que estavam sendo assistidas. Numa das casas, ele tocou a campainha e foi atendido pelo proprietário. E aí ele explicou, falou, olha, a gente faz um trabalho e eu gostaria de saber se você tem alguma coisa para ofertar para os nossos irmãos que são atendidos. Estendeu a mão. O proprietário da casa, de forma muito ríspida, buscou lá no fundo da garganta dele, que ele tinha, e cuspiu na mão do voluntário. O voluntário levou a mão ao bolso, pegou um lenço, recolheu o cuspe, embalou, botou no bolso, olhou para ele e disse, obrigado, eu mereço isso. Mas agora, para os meus irmãos que são assistidos, o que o senhor tem para ofertar?
É claro que aqui nós estamos falando de um exemplo de uma pessoa que já entendeu e já não se magoou mais com aquilo, que conseguiu transpassar aquele momento em que ele foi agredido e, pelo bem maior, dar continuidade ao trabalho em busca de doações. Mas o que fez ele chegar até aí? O exercício diário, a prática daquele entendimento. O entendimento do perdão, assim como de qualquer outro ensinamento do Evangelho, se dá através das oportunidades que nós temos de exercitar aquilo que nós escutamos. Nós entendemos que aquilo é certo, beleza. Não existe uma fórmula mágica. Infelizmente, não há como a gente transformar vocês, eu ou qualquer outra pessoa da noite para o dia em uma pessoa que conseguiu absorver o entendimento e botou em prática. Então, o exercício diário nessa existência e outras existências faz com que seja possível a gente ter esse entendimento adequado. E aí a gente chega na pergunta de ouro, que é: quantas vezes perdoar? Aí a gente volta aos 70 vezes 7, mas eu convido vocês a um outro pensamento. O pensamento do seguinte: quantas vezes eu fui perdoado? Porque nós, assim como nós temos pessoas que nós temos dificuldades em entender e aceitar no nosso meio, nós também somos pessoas assim para algumas outras pessoas. Então, toda vez que a gente pergunta: nossa, mas 70 vezes 7 é tão complicado perdoar, por que a gente não inverte a pergunta e pergunta: poxa, quantas vezes será que tiveram que me perdoar por tudo aquilo que eu fiz? Afinal de contas, nós também estamos nesse planeta em construção evolutiva. Nós também estamos melhorando, nós também estamos experimentando algumas situações que vão nos melhorar. Então nós também não somos pessoas fáceis. E se perguntar isso, facilita o entendimento de uma questão importante. Eu preciso enxergar as minhas dificuldades, os meus defeitos, para conseguir entender também as dificuldades e os defeitos do nosso irmão. Porque aí a gente começa a transitar naquele primeiro exemplo que eu dei, de entender que o cara, que a pessoa, que o colega, que o companheiro simplesmente me trata mal, para perceber que ele teve uma situação atípica que causou aquela situação, que causou aquele desrespeito, que causou aquela reação dele. E que a minha reação a isso não pode ser baseada na ação dele, mas tem que ser baseada naquilo que eu tenho de melhor. E todos nós temos a semente do amor plantada dentro da gente na criação. O fato é que essa semente ela vai brotar e crescer mais e mais em cada um, de acordo com as decisões que nós tomarmos, de acordo com as atitudes, de acordo com os exercícios que forem praticados no dia após dia. Então, que a gente possa se encher de amor e que esse amor ele possa preencher todas as nossas ações, para que a gente seja multiplicador no entendimento, na benevolência com o nosso irmão, que seja multiplicador na nossa ação por nós mesmos, para entender as nossas dificuldades e assim a gente conseguir caminhar melhor. É importante que a gente entenda que se a gente deseja a presença dos bons, também é necessário que a gente o faça primeiro. Nós todos sabemos que a sintonia é algo extremamente importante na nossa vida. A boa sintonia nos atrai coisas boas. Para sintonizar com os bons espíritos, precisamos ter bons pensamentos e boas ações. Para atrair pessoas boas, também assim devemos ser. Mas isso também é um exercício que a gente vai fazer com tanta repetição, que aí isso se torna um hábito, como disse André Luiz, e logo depois, um ato tão comum, que a gente vai estar fazendo isso para multiplicar. Para aquele irmão que tem uma dificuldade, para aquele irmão que não é uma pessoa de fácil convivência de acordo com o nosso julgamento, a gente vai estar sendo bom, a gente vai estar multiplicando isso, para que ele também se torne uma pessoa de sintonia boa, uma pessoa de boas ações, para que ele se torne um outro multiplicador. E para que a gente consiga multiplicar esse bem para tudo que nos envolve, para todos que nos envolvem. Existe uma consideração também importante sobre como a gente lida com
a dificuldade que temos do perdão. Eu gosto muito de ilustrar isso em histórias, e existe uma história que conta que uma menininha chegou muito nervosa da escola. E o pai foi perguntar para ela o que tinha acontecido, né? O que fez com que ela ficasse tão nervosa? Aí ela explicou, o coleguinha me fez isso, o coleguinha derrubou isso, o coleguinha fez mais aquilo, e isso me irritou muito. Aí o pai, não, então eu vou fazer um exercício para você extravasar toda essa raiva, porque não é bom ela ficar com você. Foi lá, colocou ela lá na parte de trás da casa, em frente ao varal, colocou uma camiseta branca naquele varal, deu para ela um saco de carvão e disse para ela, então agora você vai pegar o carvão aqui nesse saco de carvão e vai atirar contra essa camiseta branca, para que você consiga transferir e extravasar todo esse sentimento ruim que você tem. E aí ela fez isso. E à medida que ela foi tacando com mais força, menos força, foi conseguindo aliviar tudo aquilo. E aí, no final, o pai dela perguntou, e aí, continua chateada com o amiguinho? Continuo chateada com o amiguinho. Foi bom, mas a brincadeira, mas continuo chateada. Ok, mas então vem aqui. Ele pegou a camiseta branca, pegou ela e levou para frente do espelho. E como a camiseta foi atingida a uma certa distância, a quantidade de carvão que atingiu a camiseta era muito menor do que o carvão que tomava conta das mãos, do rosto, da roupa da menina. O que isso mostra para a gente? A ausência do perdão faz mal muito mais para quem se nega a dar do que para quem recebe. Você ficar com sentimentos ruins por uma pessoa que está longe de você ou que não está ali, você está ali mentalizando coisas ruins, é como se você quisesse tomar um veneno para que esse veneno fizesse efeito em outra pessoa. É você que sofre, é você que é deteriorado por aquela ação. Então perdoar, ele cura você, porque ele faz com que você retire de você aquela ferida que você insiste em cultivar ao invés de tratar. O perdão, ele restaura você, porque ele faz com que você redirecione seus pensamentos para você, para a sua caminhada evolutiva, e não para o mal de alguém. O perdão, ele também restaura você, porque ele te faz entender que você também é falho, você também tem dificuldades. E você está no processo evolutivo, e quando você entende isso, você consegue caminhar e aprender com mais facilidade, com mais leveza, entendendo o que te roda. Seguindo, isso que a gente fala do perdão, do amor, também nos lembra outra frase muito marcante: a de dar a outra face, certo? Aqui nós vamos aplicar de forma muito simples. Dar a outra face no perdão é apresentar o amor a uma reação de ódio. Dar outra face ao perdão é ser companheiro naquela pessoa que te afasta. Dar a outra face é tentar entender o que está causando aquela dor no nosso irmão, para que a gente possa ajudá-lo. Dar outra face é principalmente não reagir da mesma forma que nós não gostamos que alguém reaja com a gente. Reagir com violência à violência, reagir com ausência à ausência, reagir com desprezo ao desprezo, não nos torna melhor. A reação, ela precisa mostrar uma outra face, mostrar que há um outro caminho, que aonde o mal está sobrepondo o bem, a gente consegue inverter, porque nós temos a semente do amor dentro da gente, e as nossas atitudes vão fazer ela crescer, não é? E se a gente faz ela crescer, ela vai se sobrepor em todas essas condições. Então é isso, dar outra face é apresentar uma outra possibilidade a esse nosso irmão que ainda não tem o mesmo entendimento. É muito importante que a gente entenda e relembre também que tudo se delimita ao nosso limite de entendimento. Quando a gente imagina que é só essa existência, fica sempre tudo muito complicado. Por quê? Porque perdoar uma existência que eu sofro muito
e só sofro, é mais difícil do que perdoar numa existência que eu entendo que eu estou sofrendo agora, porque eu estou tendo uma oportunidade de melhorar, de me redimir ou de me reconciliar. Porque a partir do momento em que você sabe que o berço não é o início e que o túmulo não é o fim, que você entende que nós somos seres que já existimos há bastante tempo, e se nós estamos aqui, significa que nós já caminhamos bastante, já evoluímos, mas também significa que nós ainda temos que caminhar bastante. Esse entendimento, ele faz com que a gente tenha mais vontade de aprender, vontade de praticar e mais tranquilidade, porque a ansiedade de achar que tudo tem que ser feito numa existência, nesse agora, nesse instante, nos atrapalha. E no momento em que a gente entende que não depende da idade, do momento, da hora, o aprender e o começar é o mais importante para que a gente tenha resultados diferentes do que a gente tem hoje. O defeito dos outros, ele é sempre mais claro do que o da gente. E o exercício é basicamente o seguinte: tudo que você enxerga de ruim, tente enxergar em você, se você já melhorou aquilo. Lembra daquela história de que nós buscamos sempre pessoas boas do nosso lado? Boas ações, boas coisas? Pois é, mas o que a gente está fazendo para isso? A gente só está enxergando o defeito do outro? E isso está fazendo com que a gente melhore o nosso jeito de agir? Se não tiver, não está adiantando. O enxergar o outro e nos enxergar é extremamente importante, mas ele precisa ser preciso. O enxergar os nossos defeitos é muito mais importante do que enxergar o do outro. Lembrem que nós temos que ser multiplicadores. Precisamos ser multiplicadores de amor. Aprender na prática é uma dádiva divina. Nós recebemos a oportunidade da encarnação, da reencarnação, justamente porque Deus, no seu entendimento pleno, Ele sabe que nós não somos capazes de realizar todas as tarefas e evoluir do zero, algo planejado numa só existência. Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que a nossa utilização do livre-arbítrio faz com que nós cometemos falhas e que a gente vá precisar de novas oportunidades. Então é muito importante que a gente entenda que a prática é um benefício dado por Deus e de suma importância para os nossos resultados. O livro dos médiuns mostra para a gente que os espíritos, no momento em que eles estão na posição de depurados, eles já enxergam tanto os outros espíritos como os homens, as mulheres, os encarnados, os desencarnados, como pessoas, como irmãos, e não enxergam seus defeitos. Eles entendem a condição que eles estão naquele momento. O importante é como ajudá-los, e não o que eles estão fazendo para os espíritos depurados. Emmanuel, para a gente finalizar, ele traz uma mensagem, uma ideia muito interessante. Aliás, são todas muito interessantes, mas essa em especial para este momento. O fermento, ele age na massa para fazer crescer a massa do pão e de todos os outros itens que nós utilizamos. O bem e o mal são fermentos. Basta agora a gente escolher que tipo de fermento nós vamos utilizar no nosso meio. O fermento do bem ou o fermento do mal? O fermento do bem multiplica as nossas ações, as ações do outro e as ações do nosso meio. Então, escolher o fermento é de suma importância. Gente, já que a gente está falando de frases fortes e frases lembradas, fora da caridade não há salvação é uma frase que todo mundo já ouviu, não é? Chico Xavier faz uma colocação interessante. Nessa frase de fora da caridade não há salvação, ele se dá a liberdade de fazer uma modificação na frase, que na verdade muda uma palavra, não muda o sentido, porque a ação, para se ter caridade, se tem isso. Ele diz que fora do amor não há salvação. O amor é o princípio
geral dos ensinamentos, para se perdoar, para se ser caridoso, para se entender, para se ser benevolente. Então, fora do amor não há salvação. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, a todos, encarnados e desencarnados, e até uma próxima oportunidade.